Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que esse vídeo vai ser visualizado. Eu sou o Felisberto dos Santos e estou a gravar esse vídeo para que nós possamos conversar um bocadinho sobre aquilo que é o flagelo da pornografia nos nossos dias. A pornografia e a masturbação são dois temas que são indissociáveis e que estão a causar grandes problemas na nossa sociedade. Porque quem se envolve com essas práticas deixa que elas afetem a sua capacidade de relacionar com os outros, não só a nível afetivo ou sexual, até mesmo nos relacionamentos sociais, porque essas pessoas tornam-se egoístas, egocêntricas, só olham para o seu próprio umbigo. Portanto, a nível de relacionamento pessoal, causam grandes danos. Mas não só. Quem pratica quer a pornografia, quer a masturbação, como eu disse, são duas coisas que estão intimamente ligadas. Com o passar do tempo, está fisicamente comprovado, cientificamente comprovado, que essas pessoas perdem a sua capacidade de concentração, perdem a sua capacidade de manusear ou de gerir o seu tempo, ou seja, tornam-se improdutivas, ou pelo menos perdem a capacidade que tinham anteriormente de produzir. Se estiverem no trabalho, se for um estudante na escola, baixa o rendimento escolar e em qualquer outra área de atividade, porque consome energia e não é algo que a pessoa faça uma vez por dia. Às vezes, existem relatos de pessoas que acabam por se masturbar 5, 6, às vezes 10 vezes por dia. Portanto, é algo muito sério. Consequentemente, estas pessoas perdem a capacidade de ter um namoro ou um casamento estável, porque isso efetivamente acaba por contribuir, por interferir também nessas áreas das suas vidas. Nas amizades, na família, enfim, na medida que a pessoa vai se enterrando nessas práticas, ela vai acabando com tudo que está à sua volta. Perde a sua humanidade, perde a sua racionalidade, porque, infelizmente, o vício da pornografia e da masturbação pode começar com a visualização de um videozinho muito inocente, mas depois leva a pessoa a práticas muito mais profundas. Pessoas que, porque já não conseguem ter prazer num vídeo de um ato sexual entre, por exemplo, dois héteros, começam a buscar outras práticas. A partir de determinada altura já não bastam dois parceiros e por aí adiante, não é? Infelizmente, quando nós falamos dessas coisas, quem é cristão, ou quem anda na igreja pode pensar que isso é algo que não concerne aos cristãos, mas é. É, primeiro, porque, por mais triste que seja, é algo que muitos cristãos praticam. E é mau, porque essas práticas são práticas contrárias à palavra de Deus. Nós, enquanto cristãos, devemos buscar praticar coisas que nos aproximam de Deus e não o oposto, não o contrário. Gálatas, por exemplo, o livro de Gálatas, no capítulo 5:1, diz-nos que nós devemos estar firmes
na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos tornarmos a colocar-nos outra vez debaixo do jugo da escravidão. Ou seja, não devemos deixar que nenhum vício nos escravize. Quando nós somos viciados em algo, não temos controle sobre nós. E nesse caso em concreto, não temos controle sobre o nosso corpo, sobre o uso que fazemos dele, nomeadamente na prática da masturbação e na capacidade que nós deixamos de ter de não querer ver ou de querer ver determinadas coisas que não nos convêm. Não é? Porque a Bíblia diz que nós, enquanto pecadores, tínhamos tendência à concupiscência, nós tínhamos tendência às obras da carne. Mas a partir do momento que nos entregamos a Cristo, a partir do momento que nós desejamos seguir os passos de Cristo, essas coisas devem ficar de lado. Romanos 6,6 nos diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e a partir daí nós não sejamos mais escravos do pecado. Ok? Ainda em Romanos, do versículo 12 a 13, a Bíblia nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ora, se nós queremos apresentar a Deus nosso corpo como instrumento de justiça, e se nós queremos nos afastar da iniquidade, não podemos nos entregar a esse tipo de práticas. Porque nosso corpo é membro do Espírito Santo, segundo a Bíblia. E é suposto ser usado, no que diz respeito ao sexo, numa determinada estrutura. Ou seja, durante o casamento ou dentro do casamento e não fora dele. A palavra diz que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher, naturalmente, à pessoa com quem ele casou. E tudo que esteja fora disso, a palavra condena. Porque nós somos livres, porque Cristo nos libertou, mas devemos saber fazer uso correto dessa liberdade. A palavra nos diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ok? Concupiscência é obra da carne. Tendências para pecados sexuais não são do Espírito, certamente. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos nos afastar de tudo que seja práticas que nos levam para a concupiscência. Gálatas 5 fala muito bem disso. A partir do versículo 13 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, nós enquanto cristãos queremos fazer o bem, mas nem sempre podemos. E precisamos buscar a ajuda divina para que essas práticas não façam mais parte do nosso dia a dia. Para que nós possamos nos afastar de tudo isso. Porque Cristo, quando morreu por nós, para que nós fôssemos livres do pecado, foi exatamente para nos tirar desse estado de coisas. Gálatas 5, 24, 25 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, precisamos compreender que essas práticas das quais eu estou a falar são práticas que não dignificam a quem anda com Cristo e nos afastam daquilo que é o objetivo que ele tinha quando morreu por nós. Cristo morreu para que nós sejamos livres de toda espécie de escravidão. Nós éramos escravos da morte, nós éramos escravos do pecado, fomos livres disso.
então devemos nos afastar de toda a prática que nos leve a ser outra vez escravos dessas coisas. No que diz respeito à fornicação, no que diz respeito à masturbação e à pornografia, é que leva a outras coisas. Por exemplo, sexo fora do casamento. Se eu sou casado e eu faço uso da pornografia, consequentemente eu vou acabar buscando sexo fora do meu relacionamento conjugal. E a palavra diz que nós devemos fugir disso. Na Bíblia, isso é chamado de fornicação. Primeira carta de Coríntios 6, 18 a 19 diz: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Jesus Cristo pagou um preço alto por nós. Deu a sua vida, morreu na cruz, para que nós fôssemos livres do pecado. Quando nos juntamos a Cristo, quando resolvemos seguir a Cristo, Ele faz de nós o templo do seu Espírito Santo. Então, os pecados que a Bíblia se encarrega de diferenciar aqui claramente, que os pecados que cometemos em relação ao outrem é um, e o pecado que cometemos contra o nosso próprio corpo é outro. Sendo que, na verdade, o pecado que cometemos contra o nosso corpo é grave, mais grave. 1 Coríntios 7 diz ainda: por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a sua devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Basicamente, o que esse texto está a dizer é que nós, cristãos, a nossa prática de vida sexual deve se resumir ao nosso casamento. E tudo que esteja fora disso é pecado. Aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isto destrói a sua alma. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Diz em Provérbios 6, 32, 33. Ele achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Isso é muito sério. É muito sério. Em Apocalipse, Deus diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que a adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, nós precisamos fugir dessas coisas. Nós precisamos fugir dessas coisas, porque o preço do pecado é a morte. E eu aqui não estou a falar da morte física, estou a falar da morte eterna, estou a falar do sacrifício eterno. Nós precisamos, se estamos nesse tipo de práticas, buscar ajuda, buscar auxílio. Eu vou terminar essa exortação com esse texto que diz: não ereis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não adianta de nada nós tentarmos andar aqui a nos enganarmos uns aos outros. Cada um sabe o que faz em segredo. Então, essa exortação só vem chamar a atenção. Aqueles que, por um motivo ou por outro, cederam a esse tipo de práticas. Tu estás metido na prostituição, tu estás metido na pornografia, tu és escravo da masturbação. Procura ajuda. Sai dessa vida. Porque
é como eu disse antes, eu comecei aqui por falar das consequências negativas humanamente. Já não é bom que um homem, independentemente de ser crente, de ser cristão, esteja envolvido nesse tipo de práticas. Porque tu começas a ver um videozinho de um casal, depois passas a ver práticas menos próprias, como homossexualidade. Depois isso já não te chega. Queres ver práticas de sexo entre humanos e animais e por aí fora. Isso leva a situações muito mais graves, como pedofilia, como incesto, abusos dentro e fora de casa. Então, foge desse tipo de práticas. Mas se humanamente essas coisas já são crime e são condenadas e punidas por lei, então imagina a consequência disso no que diz respeito ao mundo espiritual. É pecado. Deus condena. E como eu acabei de ler, aquilo que nós semeamos, nós havemos de colher. Não vale a pena andarmos aqui a pensar, não, eu estou na igreja, eu dou o meu dízimo, eu oferto regularmente, eu dou muitas ofertas, ajudo os outros. Ok, tudo isso é muito bom. Mas de Deus não se zomba, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, cada ação nossa, nós havemos de prestar contas. Vamos meditar nessa palavra, vamos analisar bem essa questão. Se tu provavelmente já não consegues sair sozinho porque estás viciado, então procura ajuda. É difícil assumir esse tipo de comportamento, mas procura alguém com quem possas conversar. Abre-te e pede ajuda, porque o primeiro passo é reconhecer o erro. É reconhecer que se alguém está doente e não reconhece que está doente, nenhum médico pode tratá-lo. Se humanamente não for possível, Deus pode te ajudar a sair. Mas tu precisas reconhecer que estás nisso. Arrepende-te disso. Pede perdão a Deus. Pede a sua ajuda. E Ele há de te ajudar. A palavra acabou de dizer, nós lemos aqui, Cristo veio para que nós sejamos livres. Então, se nós quisermos realmente ser livres, Ele nos liberta de tudo e de todos. Porque só Ele pode. Eu espero que esse pequeno vídeo possa ajudar-vos ou ajudar-nos. Porque cada um de nós precisa estar atento àquilo que faz. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, não é algo que outra pessoa vai vigiar por nós. Temos que ser nós a nos cuidarmos. Que Deus os abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo o mal e de todo o perigo e, sobretudo, que Ele nos dê a capacidade de fazer a autoavaliação necessária para que possamos andar rumo àquilo que Ele espera de nós e que Ele preparou para nós um dia. Em nome de Jesus. Amém.